Olá, boa tarde, meus queridos, meus amados irmãos. Desejo a paz de Deus para todos. Por aqui, irmão Carlos, para trazer mais um vídeo para os amados irmãos. Aqui no canal Irmão Carlos, Filhos de Deus. De já eu já peço para que você não esqueça de deixar o seu like se você gostar desse vídeo, tá bom? Se você gostar, deixe seu like. Se quiser, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Comente aí o que você acha, o que você entende, o que você achou deste vídeo, né? Pois bem, meu amado irmão, esse vídeo tem como título qual a igreja que eu congrego, né? Esse vídeo também é uma resposta a muitos de meus irmãos que já me fizeram esta pergunta, né? Recentemente foi feito de novo por um amado irmão, que inclusive é muito meu amigo, e eu achei de fazer esse vídeo para dar essa resposta, para que ele ouça esse vídeo e mais pessoas ouçam esse vídeo também e compreendam qual a única igreja que existe, né? E a resposta é essa: a igreja, a única igreja que existe é a igreja de Deus, né? É a igreja de Deus que Ele formou através de Jesus, através de Jesus Cristo. Essa é a única igreja que existe no mundo, né? Não existe outra igreja. Se existe outra igreja, tem que existir outro Cristo, né? Tem que existir outro Cristo, porque a única igreja, quem fez foi Deus através de Jesus. É a igreja de Cristo na terra, não existe outra. A pessoa perguntar, irmão, qual a igreja que tu congrega? É falta de sabedoria, é até um pouco coisa de criança, né? Mas é lógico que a gente respeita, né? Porque tem pessoas que ainda não compreendem a graça de Deus. E vivendo sobre a lei de Moisés, é lógico que eles vão perguntar, que um congrega na igreja tal, outro congrega na igreja tal, e assim sucessivamente. Eles não entendem que só existe uma igreja, que é a igreja de Deus. Eles dizem, mas não compreendem. Não compreendem que a única igreja que existe é a igreja de Cristo, a igreja de Deus, né? E um certo irmão, ele me disse, irmão, você congregou comigo na nossa igreja, né? Você fez exegese, hermenêutica, você fez um curso de teologia conosco? Eu disse, fiz sim. E hoje, irmão, você está pregando tudo isso, tudo diferente, porque você congrega em uma igreja, você congregava em uma igreja que tinha uma fundadora, né? Que já a nossa denominação, igreja, já tem 100 e poucos anos, e você saiu assim, né? Saiu dela. E a resposta que eu tenho para o meu amado irmão é essa, e para todos os irmãos que ainda não compreendem qual a igreja que nós congregamos. Realmente eu fiz teologia em uma certa denominação, que eu não vou falar o nome para não causar fofoca, conversa, né? E esse irmão congrega ainda lá, esse meu irmão ainda congrega lá, né? Então, eu fiz sim um curso de teologia lá, curso básico de teologia, mas isso não me ensinou o que lendo a Bíblia eu aprendi, e ouvindo os irmãos que ensinam a graça de Deus verdadeiramente, né? O curso de teologia não me ensinou. Não me foi dada essa revelação fazendo o curso de teologia. Não me foi dada essa revelação. Essa revelação da graça de Deus foi me dada ouvindo os irmãos, ouvindo o irmão Geraldo, ouvindo o irmão Elcio. Foi os primeiros que eu comecei a ouvir, né? E foi através deles que me foi revelado a graça de Deus. E aqui estou no Piauí trazendo essa mensagem para os irmãos.
Sou criticado por muitos, com certeza, mas não fico com raiva de nenhum deles, porque a graça me basta. Não preciso eu retornar à lei de Moisés para dizer que sou filho de Deus. Não, a graça me basta. Temos que amar uns aos outros. Quem está na graça tem que ser mais forte ainda para poder resistir os irmãos da lei e viver como um filho de Deus, respeitando a todos. Porque eu respeito, se você quiser viver na lei como você vive, graças a Deus, tudo bem, porque é o que você entendeu, né? Agora eu entendi, foi me revelado esta revelação da graça de Deus, e eu não quero mais voltar à lei de Moisés. E quero falar também desta graça para os irmãos. Amém, meus irmãos? Pois é, e eu quero dizer também que a igreja que eu congrego não tem 160 anos, 170, 200, 300 anos. Não, a igreja que eu congrego tem basicamente 2000 e poucos anos. Se você entendeu que no primeiro século, no ano 33, Jesus morreu e libertou, já tem 1953. Se você entendeu que no ano 70 ele veio e salvou a todos, já temos aí 1990, né? 1990 anos que essa igreja foi fundada por Cristo, fundador da igreja é Cristo, né? Pois é. Então, o que eu quero dizer é, a nossa luta é para que os irmãos entendam que a graça de Deus nos basta e não queiram viver mais a lei mosaica. Essa é a nossa luta, é a nossa pregação, a minha pregação e de muitos irmãos que pregam a graça de Deus. Amém, meus irmãos? E eu quero dizer que na Bíblia diz qual é a igreja, onde está escrita a igreja de Deus na Bíblia, né? Você pode ler os versículos, eu vou ler alguns versículos para você aqui também. Vamos ler alguns aqui, ó. A igreja que eu congrego, a igreja que eu pertenço, é esta aqui, ó. Vamos ler aqui, vamos abrir aqui a Bíblia para nós ler aqui. 1 de Coríntios 11, 12. Vamos ler. Vamos caçar aqui 1 de Coríntios 11, 12. 1 Coríntios 11, 12. Vamos ler aqui para nós conferir. Vou ler alguns versículos aqui. 11, 12. Aqui. Vamos lá. 1 Coríntios 11, 22. 1 Coríntios 11, 22. Aqui está a igreja de Deus. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus? Essa é a igreja que eu congrego. E tem mais versículo que mostra qual a igreja de Deus. Por exemplo, anotei mais um aqui, Gálatas 1:13. Gálatas 1:13. 1 Coríntios 1:2. 1 Coríntios 1:2 também. Vamos ler lá. 1 Coríntios 1:2. Aqui. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A igreja de Deus, né? A igreja de Deus. E tem mais. Tem Atos 20, 28, você pode ler lá. Atos 20, 28. A igreja que eu congrego é essa. Você pode ler Gálatas 1:13, né? Gálatas 1:13. Vamos ler lá. Gálatas 1:13. Vamos ler. Gálatas 1:13 aqui. Porque já ouvimos qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus. Essa é a igreja que eu congrego. Pois é, e tem mais lugares que fala da igreja de Deus, que é a igreja que foi fundada por Cristo. Essa é a única igreja que existe, meus amados irmãos. Certo? Essa é a igreja de Deus. A igreja de Deus.
que foi ganha com o sangue de Jesus lá na cruz. A questão é essa, o ensinamento nosso é esse, que os irmãos não voltem mais a viver como se esteja debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, que os irmãos vivam sabendo que estão debaixo da graça de Deus. Amém, meus irmãos? Essa é o intuito, esse é o propósito deste canal, das minhas pregações neste canal. E olhem, viver a lei de Moisés é viver a lei da condenação e da morte, né? Está escrito, 2 de Coríntios 3, do 1 até o 15, você pode ler e compreender, que você vai ver que a letra que mata era exatamente a letra escrita pelo dedo de Deus em pedra. Eram os 10 mandamentos, era a lei de Moisés, né, com as suas 613 ordenanças. Esta é a lei da condenação e da morte, que ele cumpriu, deixando para nós a graça de Deus, que é o que a gente prega, para que os irmãos entendam. Sem negócio de batismo nas águas, sem dizer que ainda tem pecado, né? Isso é o nosso ensinamento. Leia lá 2 de Coríntios 3, do 1 ao 15, que você vai compreender que a lei, vou ler, 2 de Coríntios 3, vamos ler, 2 Coríntios, né, 3, vamos ler lá, 2 Coríntios 3, vamos ler do 7, ó. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, 2 de Coríntios 3, 7, gravado com letras em pedra, o que foi gravado com letras em pedras? Os 10 mandamentos, dado a Moisés, a lei de Moisés, dada a ele, que Deus deu para ele. Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Glória a Deus. O ministério da justiça é o ministério de Cristo, que veio fazer a justiça, deixando a paz para todo homem, meus amados irmãos. Vamos viver a graça de Deus. Olha o que diz aqui no 6, 2 de Coríntios 3, 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra que mata, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A letra que mata não é você estudar o Evangelho, não. A letra que mata era a lei de Moisés. Amém, meus amados irmãos? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like para que mais pessoas compreendam a graça de Deus, porque nós estamos pregando a graça de Deus, não pregamos mais a lei de Moisés. E falamos da lei de Moisés porque foi um começo de tudo, né? É histórias para a gente contar e compreender de onde começou tudo, né? Primeiro foi a graça, depois veio a lei. Aí acabou a lei, a graça prevaleceu, né? Glória a Deus. Eu desejo a paz de Deus para todos e até o próximo vídeo. Amém, meus amados irmãos? Fiquem em paz. Até a próxima.